quais são as melhores fontes de carboidrato na dieta de cutting para perca de peso, emagrecimento e definição muscular? Meu nome é Davis Francis, eu sou profissional de educação física e também nutricionista, e é um prazer estar aqui falando para você. Neste vídeo você vai entender quais são as características que fazem de um alimento ser bom para a fase de cutting e emagrecimento, melhorando suas escolhas e resultados. Vou te dizer quais são os 5 melhores alimentos para esta fase. E o alimento que ocupa o primeiro lugar vai ajudar você a conquistar os seus resultados de maneira muito mais rápida, colaborando com sua dieta e melhorando a qualidade de qualquer refeição. E para o crescimento desse canal e o desenvolvimento de mais vídeos, eu peço para que você inscreva-se no canal, ative o sino de notificação para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um novo vídeo, deixe o seu like, faça um comentário para que o YouTube possa oferecer esse vídeo aqui cada vez mais, recomendando um número maior de pessoas para que eles possam assistir e aprender assim como você. E antes de eu falar para você quais são os 5 melhores alimentos para a fase de cutting, é importante entender alguns conceitos fundamentais nessa fase. O cutting, que nada mais quer dizer corte, redução de calorias, redução da ingestão de alimento, com o objetivo de reduzir o percentual de gordura e com isso proporcionar uma maior definição muscular, ou seja, o emagrecimento. Mas para que ocorra um efetivo emagrecimento, é importante que você esteja em déficit calórico. E o que seria o déficit calórico? O déficit calórico nada mais é que quando o seu corpo gasta uma quantidade maior de energia do que aquilo que você consome. Então você precisa consumir menos energia e gastar mais energia. Com isso você vai proporcionar perca de peso. Uma maneira efetiva de você fazer com que o seu corpo gaste mais calorias seriam através da prática de exercícios físicos e reduzir o consumo de caloria através de um equilíbrio e controle alimentar. E dentro desse controle alimentar é importante que os alimentos na fase de cutting possuam algumas características, por exemplo, um baixo índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico trata-se do impacto que um alimento tem na absorção e elevação da glicose sanguínea e o aumento da insulina plasmática. Já a carga glicêmica, ela tem relação com a quantidade de carboidrato ingerido. Existe uma tabela de classificação de índice glicêmico e carga glicêmica. E para a fase de cutting, devem ser escolhidos aqueles alimentos que tenham o menor índice glicêmico possível e uma menor carga glicêmica possível. Foi isso que eu busquei na hora de trazer aqui para vocês os 5 melhores alimentos para essa fase. Uma outra característica é que esses alimentos sejam ricos em fibras, pois as fibras alimentares, além delas trazerem uma maior saciedade, ou seja, você vai ficar com menos fome, porque você vai ter que comer uma quantidade menor de alimento. Automaticamente, se esse alimento tiver baixa quantidade de fibra, a absorção e digestão dele vai ser rápida, assim como o esvaziamento gástrico. Então você vai ficar com fome muito maior quando comparado à ingestão de alimentos ricos em fibras. Além disso, as fibras também proporcionam benefício para a saúde intestinal, o que vai levar você a ter muito mais saúde e resultado do ponto de vista geral. Esses alimentos também precisam conter uma baixa densidade energética, ou seja, uma baixa quantidade, principalmente de carboidratos e gorduras, porque se ele tem muito carboidrato e muita gordura, esse alimento ele vai ter muita caloria.
e isso não favorece o processo de emagrecimento. Então, baixa densidade energética é uma característica importante. Isso quer dizer que um alimento precisa conter um volume grande, porém com pouco carboidrato e gordura, e alguns alimentos possuem essas características. Uma outra característica é uma alta densidade nutricional, ou seja, apesar de conter poucas calorias, precisa ter muito nutriente, vitaminas, minerais, flavonoides, entre outras substâncias bioativas que vão trazer saúde e vão acelerar a velocidade dos processos metabólicos. De nada adianta você restringir, fazer uma dieta com menos alimento, uma dieta menos calórica, e você não proporcionar uma quantidade adequada de vitaminas, minerais e entre outros micronutrientes, e o teu organismo desacelerar, entrar num estado de desnutrição, trabalhar com o metabolismo mais lento, né? Provocar um metabolismo mais lento. Com isso você vai acabar que não conseguindo perder gordura por muito tempo de uma maneira eficiente. O quinto colocado então é o farelo de aveia, que contém um índice glicêmico de 28, e dentro de uma porção de aproximadamente 30 gramas, ele vai oferecer apenas 12, pouco menos que 13 gramas de carboidrato, proporcionando uma carga glicêmica de 3,2. Se você está ficando um pouco confuso em relação a índice glicêmico e carga glicêmica, eu já fiz um vídeo explicando tudo sobre índice glicêmico e carga glicêmica, um vídeo completo. Vou deixar ele aqui na descrição, você pode ir lá, clicar e ter um conhecimento maior sobre o que eu estou querendo dizer sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Assista esse vídeo até o final e depois você vai lá e clica, que você vai ter um conhecimento muito maior sobre esses termos. Isso vai te ajudar ainda mais nessa fase de perca de peso e definição muscular, ok? Esse farelo de aveia, então, é um excelente alimento, uma excelente fonte alimentar para a fase de emagrecimento, rico em magnésio, fósforo, zinco, manganês, vitamina E, B1, B5 e fibras. Obviamente precisava conter fibras, porque as fibras, o conteúdo de fibra é o que mais faz com que o alimento tenha um índice glicêmico mais baixo, uma absorção mais lenta e com isso menos impacto de aumento de glicose e insulina na corrente sanguínea. Se o alimento dá muito impacto na produção de insulina, a insulina é um hormônio lipogênico, ou seja, que cria gordura e ela bloqueia todas as vias metabólicas de queima de gordura. Por isso que os alimentos de alto índice glicêmico são negativos na fase de emagrecimento. E junto com a família da aveia, tem outras aveias, né? A farinha de aveia, a aveia em flocos finos e a aveia em flocos. Estes que, apesar de possuir um índice glicêmico um pouquinho maior e uma quantidade menor de fibra, não difere muito do farelo de aveia, todos eles sendo então uma excelente fonte para essa fase de cut. E em quarto lugar, grão de bico, com índice glicêmico de 24, em uma porção de 170 gramas, contém aproximadamente 38 gramas de carboidrato, proporcionando uma carga glicêmica de 9. Rico em proteínas, vitamina C, E, D, K, cálcio, fósforo e fibras. E dentro da mesma família do grão de bico, nós vamos ter os feijões e as lentilhas, que também são excelentes fontes para essa fase de cutting. Em terceiro, a maçã Fuji com casca, com índice glicêmico de 25, onde uma porção de 100 gramas oferece aproximadamente 10 gramas de carboidrato, com uma carga glicêmica baixíssima de 2,6. Sendo então as frutas rico em vitamina B1, B2, B3, B9, fósforo, ferro e, obviamente, em fibras. E dentro dessa mesma família da maçã, existem outras frutas também, como pera, goiaba, pêssego, morango, laranja,
que são alimentos que você pode usar, por exemplo, após as principais refeições, após um almoço, um jantar, como uma forma de sobremesa, sem precisar usar um alimento de muita caloria e alto índice glicêmico, por exemplo, os doces. Você pode usar uma fruta após uma refeição como sobremesa, ou também nos intervalos entre uma refeição e outra, esses intervalos muito longos, você pode estar utilizando essas frutas. São excelentes aí fontes para essa fase de emagrecimento, tá ok? E em seguida, então, os legumes, ok? Os legumes eu não trouxe para vocês a quantidade de índice glicêmico e carga glicêmica, porque cada um tem quantidade variável de carga glicêmica e índice glicêmico de acordo com as tabelas de índice e carga glicêmica. Porém, todos eles têm uma quantidade bastante baixa de índice glicêmico e, além disso, eles têm uma quantidade pequena de carboidrato, de energia total, ou seja, tem uma densidade energética baixa, o que favorece muito essa fase de definição muscular, porque são alimentos que têm muito volume e baixa quantidade de energia e muita fibra, vai dar muita saciedade, você vai sentir menos fome, ok? No lugar, então, vem os alimentos que você colocando eles junto com qualquer outro tipo de alimento, você vai melhorar a sua dieta de forma geral. Isso mesmo, por exemplo, você pode consumir um alimento como um pão branco, mas se você adicionar esse alimento de primeiro lugar, esse pão branco vai deixar de ser agora algo ruim para a sua dieta de emagrecimento, porque este alimento vai fazer com que ele saia de um baixo índice glicêmico e vá para um alto índice glicêmico, melhorando a qualidade desse pão, assim como de uma refeição geral. Na sua refeição geral, por exemplo, pode conter macarrão ou arroz, que são alimentos que têm um índice glicêmico de moderado a alto. Porém, se você misturar ele junto com esse alimento número 1, você vai melhorar o índice glicêmico, porque este alimento contém muita fibra e baixíssima quantidade de energia, bem baixo em carboidrato, o que faz com que ele seja excelente para ser o seu salvador. Então, se eu tenho vontade de comer um pouco de arroz branco, um pouco de macarrão, coloque junto esse alimento. Se eu quero comer um pão branco, porque faz dias que eu não como um pão branco, faça um lanche e acrescente junto esse alimento. Ah, mas qual alimento é esse? As verduras, espinafre, repolho, couve-manteiga, almeirão, entre várias outras verduras, né? Tudo aquilo que é verde, que é folha. Esses alimentos têm baixíssima quantidade de energia e muita fibra, pessoal. Então, vai favorecer demais a sua dieta, sem falar que tem muitas vitaminas e minerais junto, favorecendo a sua fase de cutting, dando mais saciedade, deixando você muito mais nutrido, que vai fazer com que você emagreça por um tempo muito maior, ok? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você e até o próximo vídeo.